E sucedeu nos dias de Assuero, que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, que naquele dia, assentando-se o rei Assuero do seu trono, estava na fortaleza de Suzã. No terceiro reinado, fez o banquete a todos os seus príncipes e seus servos, estando assim perante ele, com todo o poder da Pérsia e Média, aos nobres e príncipes das províncias. Meus irmãos, Deus abençoe todos vocês. Neste momento nós vamos receber do Senhor orientações para poder quebrar protocolos aonde você estiver. Vou falar para vocês hoje a respeito do que aconteceu neste movimento do banquete que foi trazido à memória nas Sagradas Escrituras, quando percebeu-se a importância de elevar-nos diante do Rei, do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Vamos ver os exemplos que foi feito para que possamos nos espelharmos e possamos também ter como exemplo nas nossas vidas. Enquanto o rei, no seu poder, criou um banquete, convidou os reinos e ali, no protocolo de toda a província, de um decreto para que pudesse estar a rainha Vasti ao lado do rei Assuero. O rei Assuero, no momento em que se encontrava no banquete com os príncipes, se regozijando com a alegria do banquete, no sétimo dia mandou chamar a rainha Vasti para todo o reino visse a formosura da rainha Vasti. Mas naquele mesmo momento a rainha Vasti tinha feito outro banquete, convidando somente as mulheres para estar no banquete. E então o rei Assuero mandou camareiros, mensageiros e a rainha Vasti a convidá-la para estar diante do banquete com os reis, príncipes, e ela os negou o convite, rejeitou o convite do rei Assuero, para que não ficasse por baixo o rei Assuero e toda a província. Os sábios se dirigiram ao rei Assuero, dizendo-lhes que pudesse tirar o cargo da rainha Vasti, para que não pudesse dar má fama às outras mulheres, esposas de rei e príncipe da Pérsia. Sabendo então dos decretos da lei, foi então imposto uma vaga para o reino de Assuero, uma vaga para a rainha. E aí então, na província, surgiu então a rainha Ester. Mas para que a rainha Ester chegasse ao reino, ela teve que quebrar protocolos com as armas espirituais do jejum, da oração, do jejum em comunhão, que faz os laços do Senhor como cordão de 3 dobras. Então, rainha Ester, para se apresentar, foi imposto para ela, pelos decretos dos sábios, um tempo de purificação, de preparação, para que o rei Assuero pudesse escolher, para que pudesse estar ao seu lado no trono. E então, naquele momento, houve uma possibilidade de aquele povo, que era um povo sofrido, era um povo que tinha as más condições na cidade, que são os povos judeus, de onde vinha a descendência da rainha Ester. E naquele momento, a rainha Ester, sem pai, sem mãe, mas sendo criada por Mardoqueu, foi então que ela fez um convite para o seu povo jejuar por ela, ainda no momento de preparação para buscar a presença do rei Assuero, quebrar protocolos. Então ela jejuou por 3 dias e pediu ao povo que ficasse um tempo sem comer e sem beber, para que pudesse se apresentar diante do rei. E assim o povo fez, e assim Deus deu a graça e a vitória a rainha Ester e coragem para quebrar protocolos. Porque caso contrário, aquela pessoa que se apresentasse no Palácio Real sem a ordem do rei estava
com possibilidades de ser punida com a morte. Para isso, ela confiou no Senhor Deus e ali protocolou jejum e oração todo o povo. E através do jejum ela conseguiu adentrar e falar com o rei. E Deus fez o rei Assuero achar graças aos seus olhos na vida de Esther. E então, quando Assuero viu a rainha Esther no centro do pátio, bradou os olhos do rei Assuero, achando graça aos seus olhos, e ali o chamou a Esther para estar diante dele. E então todo o povo que fez a união do jejum, eles perceberam a vitória que alcançaram. E o rei Assuero perguntou: o que desejas, minha rainha? E então a rainha disse que veio fazer um convite para ele e para Amã, para que pudesse estar no banquete a convite do seu tio Mardoqueu. Veja que as possibilidades são poucas, mas é nos improváveis que o Senhor Deus usa para poder governar e liderar as nações, principalmente para adentrar nas esferas de reinos, principalmente para adentrar nas causas impossíveis. Então Mardoqueu, sabendo das possibilidades, estava sempre na porta do rei. E ali, quando houve conversas de que surgiu 2 camareiros querendo fazer mal, com más intenções ao rei Assuero, Mardoqueu então o fez saber. E ali foi levantado Amã para que pudesse então ter a liderança sobre aquele povo. Mas Amã, porque recebeu um pouco de poder, queria que todos se inclinassem perante ele. Existem pessoas que querem ser o rei, mas o nosso Senhor Jesus é o único que é rei nessa terra. É o único que reina e governa nessa cidade. É o único que governa e lidera as nações. Então o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Ele é o rei. Precisamos estar na porta do rei. E nós precisamos estar conquistando nosso posicionamento. Mardoqueu não se voltou para Amã. E então Amã ficou enfurecido, mandou preparar uma forca para que pudesse cair e matar. Mas a rainha Esther, no convite, fez saber que Amã fez uma forca para matar o seu povo, matar Mardoqueu. E então ali o rei Assuero ficou indignado. E então a própria forca de Mardoqueu serviu para ele mesmo. Nós temos um Senhor Jesus Cristo que vê e está vendo todas as coisas e que pode fazer todas as coisas. No momento certo, Deus fez com que a Esther se levantasse do pasto para o reino. E é nesses momentos de jejum e oração e consagração que a rainha Esther vem fazer um exemplo nas nossas vidas de alcançar assim a posição que Deus determinou para nós. Deus faz a parte dele, mas nós é necessário fazer a nossa parte também, para que assim o mover dos céus aconteça na nossa vida. Nós também determinamos, nos posicionamos para que as coisas aconteçam no tempo certo, na hora certa. Deus venha abençoar você, Deus venha iluminar o seu coração, que a bênção de Deus venha abrir a mente para que você possa adentrar neste exemplo de fazer jejuns e orações em conjunto, para que protocolos sejam quebrados e a inspiração do Espírito Santo possa te colocar de frente do seu destino. Que Deus venha abençoar você, Deus venha abençoar a sua vida. Um grande abraço. Aqui fica um convite do irmão Paulo para você. Procure jejuar na sua cidade, fazendo orações de jejum, para que o mover dos céus do Senhor Deus aconteça na cidade, na sua vida e família. Que Deus abençoe, que os livramentos do Senhor venham às nossas vidas. Um grande abraço, fica com Deus. Valeu!